Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista. Bem-vindos ao canal da Durmissione. Hoje nós estamos aqui com a Rita Moura. Gente, para mim hoje está sendo bem difícil, porque hoje eu estou com a chefe. A Rita nasceu no Belém do Pará e com 17 anos Deus chamou ela para missões. E ela está até hoje, né, Rita? Uhum. E hoje ela está como diretora da Globo Mission Brasil, que eu e a Denise somos candidatos a serem enviados por essa agência. Top é a melhor do Brasil. E é isso. Faltou alguma coisa, Rita? Ou é isso mesmo? É isso mesmo, Elias. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Eu nasci em Belém do Pará e vocês podem fazer as contas, né? São 27 anos já. 27 anos que eu saí da minha cidade, né? Que eu saí da casa dos meus pais, na verdade, e para me envolver com missões e é uma vida maravilhosa. Não faria outra coisa. Muito bom, Rita. É bom que você já deixou até o gancho para mim, né? Então, como que foi, assim, sendo mulher, solteira, há alguns anos atrás, sair da casa dos pais falando assim, não, eu vou para missões, né? Deus me chamou. Na realidade, né, Elias, eu era uma menina. Eu tinha só 17 anos quando Deus falou comigo, assim, o Senhor falou comigo que eu seria missionária. Na verdade, eu tinha recém convertido, digamos assim, eu tinha começado a frequentar uma igreja, sido batizada e tal, e eu não sabia nada sobre missões, eu no contexto da minha igreja local, não era uma coisa que se falava, mas uma madrugada eu estava orando e Deus falou comigo que eu seria missionária, né? E aí ficou a pergunta, o que será isso, né? Então, eu era uma adolescente, só que levou um tempo, né? A gente vai caminhar pela história, eu acredito, né? Levou um tempo para eu efetivamente sair, e quando eu saí, que eu estava com 23 anos, quando efetivamente eu saí da casa dos meus pais e eu fui fazer o meu primeiro treinamento missionário, eu te confesso que eu não pensava assim, eu sou solteira, né? Será que eu tenho que casar primeiro, né? Será que seria bom ir se eu fosse casada? Na verdade, eu te confesso que eu não pensei assim nessas coisas, sabe? Não foi uma preocupação que passou pela minha cabeça, não foi algo que em nenhum momento me me inibiu de sair. Eu só sabia de uma coisa: Deus tinha falado comigo, aconteceram várias coisas para confirmar isso, e chegou o momento em que Deus disse: agora você vai. Então, foi quando eu saí, né? Mas nunca foi o fato de ser solteira, nem de ser mulher também, nunca foi uma dificuldade para mim, porque eu acredito que tudo é baseado naquilo que Deus faz, né? Deus chamou, Deus unge, Deus envia e Deus cuida. Seja casado, seja solteiro, né? Seja homem, seja mulher, porque é o corpo de Cristo e todos nós temos um papel, né? Todos nós temos uma tarefa nesse corpo, como membro desse corpo. E é muito bom depender do Senhor e ouvir e obedecer, né? Ouvir e obedecer. Se você ouve e obedece, ele vai com você e ele vai levar você. Ah, que legal. Todo mundo podia ser igual a você, Rita. Ia ser muito melhor o reino. Por quê? Por causa do ouvir e obedecer? É isso.
É igual eu conversei com o Caleb no episódio anterior, né? E a gente falando sobre isso, né? Ah, como seria bom, né? Que todo mundo ouvisse de fato e falasse assim, eu tenho que obedecer. Uhum, E sim, é interessante que a gente vai caminhando, né? E o Senhor vai ensinando a gente, e não tem como. Quando você tem um encontro com Jesus, quando a gente tem um encontro com Jesus e a gente sabe, Ele é o Senhor da minha vida. Jesus me salvou, a minha, na verdade, a minha resposta, Caleb, Elias, você falou do Caleb, eu fiquei com ele na cabeça. A minha resposta, Elias, eu lembro quando eu estava na minha escola de treinamento, na minha primeira escola de treinamento, na Missão Jucu, em 93, século passado, Elias. Eu estava lá na minha escola de treinamento e no final da escola, no finalzinho da escola, teve uma aula que era sobre o amor de Deus. Esse homem ele falou sobre o amor de Deus. E ele tinha uma experiência tão fabulosa com o amor de Deus, que ele fez a gente passar a semana inteira rindo e chorando com as coisas que ele compartilhou. E no final daquela aula, eu estava tão constrangida com o amor de Deus por mim, que foi o meu sim definitivo, sabe? Eu lembro que na última aula ele pediu para a gente levantar, quem quisesse fazer uma oração e tal, e eu levantei, e eu falei para o Senhor, Senhor, com esse amor, eu vou fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Não tem como dizer não para esse amor. Não tem como dizer não para o amor de Jesus, uma vez que ele revela esse amor para você. Então, naquele dia eu disse, Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, onde o Senhor quiser me enfiar, vamos lá, eu vou. Rita, essa a parte do chamado, né? Você mesmo compartilhou também que a gente costuma ter muita experiência, né, com o Espírito Santo. Porque a gente tem algumas confirmações na hora que a gente menos espera, né, algumas coisas que a gente nem queria, talvez, né, não era o nosso plano, né, talvez a gente queria obedecer a nós mesmos, né, Sim. e qual foi, assim, a que você teve, que você lembra que foi a mais impactante? Pode ser até no campo mesmo, uma experiência, você fala assim, uau, Deus estava aqui. Olha, Elias, isso que eu mencionei para você, do final do meu treinamento, porque naquele treinamento, essa parte eu pulei, que eu passei 3 meses no treinamento interno lá. E durante esses 3 meses, eu resisti muito a tudo que eu estava ouvindo. Por quê? Eu já conhecia a missão, eu já até trabalhava como voluntária nas minhas férias, porque na época eu fazia faculdade, eu trabalhava, e eu larguei tudo para ir, para fazer o meu treinamento. E quando eu estava lá, eu fui tão chocada com a realidade de ser tirada da minha zona de conforto, e de repente agora eu estava numa base missionária longe da minha casa, né? E durante 3 meses eu lutei com Deus. Eu falei, Jesus, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para minha vida. Eu sei que pode parecer contraditório o que eu estou dizendo agora com o que eu disse antes, mas era o processo que Deus estava me levando. Porque existe aquele momento, Elias, que a gente ouve, Deus me chamou. Aí você vai. Aí você tem aquele primeiro choque. Né? Você tem aquele primeiro choque. O meu primeiro choque foi, nossa, agora eu saí do meu mundo. Né? Eu saí do meu mundo. Mas essa última semana de aula, para mim, foi muito impactante, sabe? Foi muito impactante, foi muito marcante, como o Espírito Santo constrangeu o meu coração. Né? E eu sempre falo, assim, que
esse constrangimento não foi assim, as pessoas estão morrendo lá na África, né? Porque todo mundo tem que ir para a África. Então, as pessoas estão morrendo lá na África, as pessoas estão morrendo lá na Índia, tem lugares onde o evangelho nunca foi pregado. E não me entendam mal, a África precisa de missionários, mas a terra precisa de missionários, né? A terra precisa ouvir o evangelho. E quando o Senhor me constrangeu, não foi por causa da necessidade do mundo, mas foi o amor dele, sabe? Foi o amor dele. E assim, ao longo desses 27 anos, Elias, eu tive muitas experiências marcantes com o Espírito Santo nessa questão de direcionamento. Sabe, a nossa vida ela é feita de estações. É como as estações do ano, a nossa vida é feita de estações, e sempre foi muito forte para mim, como o Espírito Santo me leva nessas mudanças de estações, né? Primeiro foi para eu ir para a Missão Jocum, eu trabalhei lá 10 anos, quando foi para eu sair de lá, foi quando eu conheci o meu pai espiritual, que é o Dan Duque. Ele veio a Belém, nós nos conhecemos, ele orou por mim, era um tempo da minha vida que eu percebia que o Espírito Santo estava mexendo algumas coisas dentro de mim, e que eu já não cabia mais onde eu estava, e Deus levou o Dan Duque lá a Belém, eu o conheci, e eu fui traduzir para ele, e quando ele orou por mim, foi como se eu fosse uma panela de pressão, e ele abriu a panela de pressão, sabe? Assim, quando você libera a pressão de uma panela e tinha muita coisa lá dentro que estava fervendo dentro de mim, mas naquele momento o Espírito Santo tornou bem claro para mim, é um tempo de mudança, você vai mudar, que foi quando eu comecei a trabalhar com o Mark Schubert, né? Então eu mudei para São Paulo, aí foi uma outra estação na minha vida completamente diferente do tempo que eu vivi na Missão Jocum. E porque lá eu viajava muito, ia treinar pessoas em vários lugares, trabalhar com equipes em lugares diferentes. Então eu vim para São Paulo, nós estabelecemos a Escola da Bíblia, e depois mudando para dirigir a Globe Mission. Então, assim, para mim é muito marcante a liderança do Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ele sabe levar a gente, sabe? Ele sabe levar a gente, ele sabe conduzir a gente. Não tem lugar mais seguro do que esse lugar onde você ouve o Espírito de Deus e você se deixa conduzir por ele, sabe? A gente, quando se fala em experiências marcantes, talvez algumas pessoas pensariam em milagres, em coisas assim, visíveis, coisas exteriores e tal, coisas poderosas, mas sabe, eu lembro quando os discípulos voltaram para Jesus, né, e eles disseram assim, nossa, Senhor, os demônios se submetem a nós, eles saem e tal, e Jesus olha para eles e fala assim, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, se alegrem porque o nome de vocês está escrito, né, nos céus, se alegrem porque vocês estão numa nova vida, né, e aquilo ali era só um prenúncio daquilo que a gente iria viver, né, daquilo que a gente iria viver. Então, a liderança do Espírito Santo, para mim, Elias, é uma coisa muito marcante, sabe, ver que ele está me levando e que eu não estou fazendo as coisas simplesmente porque eu acho que eu devo fazer. Não, que legal, Rita. Como a gente já passou na escola de candidatos, né, e passamos um tempo junto, a gente aprendeu muito sobre essas coisas de estações, né, que o Espírito vai te levando mesmo, para quando você se deixa, né, se esvazia, o Espírito vai e leva aonde ele quer, né, e assim como você já disse, né, sempre você trabalhou com essa parte de treinamento, né, mas como que foi
sair lá do campo transcultural mesmo, das viagens, seja de longo ou de curto prazo, para vir para uma agência, né? Para estabelecer uma agência de missões aqui no Brasil. Para mim, Elias, é diferente de estar lá fora. Deus nunca me falou em nenhum momento da minha vida, depois que eu saí da casa dos meus pais e disse assim, Jesus, eu vou com você. Ele nunca me falou para eu ir morar em um país especificamente. Mas ele sempre ele me levou a muitos lugares, me colocou em contextos variados, me colocou em lugares em que eu tive que trabalhar com pessoas de culturas variadas, né, de línguas diferentes, e Deus me preparou para isso, né, quando eu aprendi a falar inglês ainda muito jovenzinha, e sempre trabalhei com estrangeiros, sempre trabalhei com europeus, com americanos, mas o que Deus me chamou para fazer foi treinar pessoas. E quando eu entendi isso, para mim, foi libertador, porque, na realidade, no início, e eu acho que isso é uma ideia meio romântica que a gente tem de missões, e eu pensava que eu iria para a África, para Guiné-Bissau, mais especificamente, porque eu conheci um casal que foi muito influente na minha vida, e foram amigos, e foram meus pais na missão, quando eu estava em Belém, e eles queriam ir para Guiné-Bissau, eles tinham um chamado muito forte para lá, e eles me fizeram, assim, amar aquele lugar, e amar a ideia de ir para a África e tudo. Mas depois que eu já estava trabalhando lá na base missionária, depois de um tempo, Deus tornou bem claro para mim, né? Você foi chamada para ensinar o meu povo. Você foi chamada para ensinar o meu povo. E quando eu comecei a trabalhar com treinamento de pessoas, eu fiquei fascinada, porque o que eu vi, que eu podia treinar 10 pessoas e mandar cada uma delas para um país, sabe? Eu podia treinar famílias, eu podia treinar jovens, eu podia treinar homens e mulheres, jovens, mais velhos, e eu vi pessoas saírem. Eu vi pessoas saírem para nações, eu tenho amigos que eu fiz parte do treinamento deles, que eles estão hoje na Espanha, que eles estão no Egito, sabe? São pessoas que estão nas nações, sabe? Então, para mim, é precioso eu ter, de alguma forma, sido usada por Deus para semear na vida dessas pessoas, sabe? Para encorajá-las, para incentivá-las, para orar por elas, para orar com elas, para ensinar para elas as coisas que eu tinha aprendido. Então, quando eu vim para morar no estado de São Paulo, que foi uma mudança muito grande, eu trabalhei com a escola da Bíblia que nós estabelecemos, que era especificamente para ensinar o povo de Deus, né? E então, quando Deus trouxe a luz, a Global Mission Brasil, que é a agência missionária que a gente estabeleceu agora no Brasil, para mim, foi assim, uau, Jesus, eu nunca pensei que isso iria acontecer, eu nunca pensei que eu iria dirigir uma agência missionária, que eu iria estar à frente de uma agência missionária e poder enviar pessoas, poder investir na vida de pessoas e ver o sonho que Deus colocou no coração delas brotar, sabe, em nações da terra. Porque eu amo nações, eu sempre orei por nações, eu sempre tive o meu mapinha, né, tá aqui o meu globinho, eu sempre tive o meu mapa, e William Carey, ele falou assim, para você entender
Para você entender missões, para você entender o chamado de Deus, você precisa ter uma Bíblia aberta e um mapa aberto. Você precisa ver o mundo, porque Jesus, né, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus amou as nações, as etnias, os povos. E a igreja está aqui para alcançar os povos com o amor de Deus. Então, hoje, para mim, estar dirigindo uma agência missionária me dá oportunidades variadas de alcançar diversas nações. Sabe? Principalmente para mim é isso, é uma oportunidade, são oportunidades de alcançar nações diversas através de pessoas. Isso, você falando aqui, Rita, eu fiquei pensando, né? Como que é bom também a pessoa entender o lugar dela no corpo o quanto antes, né? Eu e o Caleb falou também sobre isso, evita de muitos caminhos que você iria errar, né? Por viver, talvez, pela emoção, né? Uhum. E aí você entende e logo se capacita para aquilo, né? Sim. Dependente do espírito, sempre, né? Sim, sim. E só continuando nesse raciocínio, às vezes a gente acha que a gente tem que fazer uma coisa porque é isso que na tradição, às vezes, da nossa igreja, ou do nosso próprio entendimento limitado, né? Veja, quando eu conheci esse casal que eu mencionei, eu tinha 17 aninhos. Então, depois, quando eu entrei para a missão efetivamente, eu tinha 23, mas eu ainda era muito jovem. Mas, assim, por isso que eu falo que a liderança do Espírito Santo é preciosa demais, porque Jesus não deixa você vagar se você estiver disposto a ouvir, sabe? E ele te traz para um lugar onde você ouve, você entende, é isso, sabe? E quando o Senhor te mostra o que é para você fazer, o seu chamado, ele também coloca amor no seu coração. E você nem consegue se ver fazendo outra coisa. Você nem consegue se ver vivendo uma outra rotina, fazendo outra coisa, num outro lugar. Não, você quer fazer aquilo que Deus colocou na sua vida, porque isso é o melhor, você encaixa perfeitamente lá. Isso é verdade, Rita. E assim, mas de toda forma, eu acho que pela nossa humanidade também, né? Como que é para você assim ser responsável, né, por treinar essas pessoas que vão às nações? Então, assim, em certo grau de responsabilidade, você talvez fica pensando, nossa, eu estou treinando essa pessoa para que ela dê fruto em algum lugar, né? E como que é para você? Porque de vez em quando aparece um pessoal assim, querendo, uns meninos novos, querendo ir para a Europa. Quero ir ontem! Né? Você já passou por isso, Rita? Imagina, não conheço ninguém assim. Elias. Elias, é com temor e tremor que eu estou nesse lugar, sabe? Mas muito grata a Deus, porque a gente sabe que no final a gente não faz nada, né? Tudo é o Espírito do Senhor que faz. Agora, é claro, é uma responsabilidade. Então, eu busco sempre me preparar, né? Sempre estar aprendendo, sempre estar crescendo. E assim, é buscar o Senhor para saber o que Ele quer. Para saber o que Ele quer. Na Globo Mission, eu sempre converso, né, com o time, com o pessoal que Jesus levantou para trabalhar comigo. Não existe nenhum lugar para nós começarmos nada sem ser oração.
né? Não existe nenhum lugar, não existe nada para a gente fazer antes de orar. Antes de orar, então, cada escola, cada ideia que surge, a gente leva diante do Senhor, porque eu acredito, né, eu creio no chamado de Deus para pessoas no Brasil, para a nação brasileira. Eu lembro quando eu estava lá na Europa, em 2015, Deus me falou que Ele levaria brasileiros, porque o Brasil recebeu muito, e que nós iríamos semear na Europa. Então, eu sei o que Deus me falou e eu creio. Então, hoje, Elias, eu abraço isso com temor e tremor e dependência de Deus, né? Dependência de Deus e com muito amor, né? Com muito amor por aqueles que Deus traz, porque eu sei que é uma responsabilidade imensa aconselhar, direcionar, né? Às vezes dizer, calma, né, vamos orar, vamos tem coisas, tem passos que a gente precisa dar, né, quando a gente tem uma nação no nosso coração, quando a gente tem uma visão no nosso coração e ela queima, a gente quer ir mesmo, mas a agência missionária, ela existe exatamente para isso, para ajudar você a caminhar de maneira que quando você chegar lá, você vai ser efetivo, você não vai se frustrar e voltar para trás, né? Então, eu acho que eu resumiria nisso, sabe? Com temor e tremor, mas com muita gratidão no meu coração, que eu abraço essa responsabilidade e esse privilégio, né? Que, na verdade, para mim é mais um privilégio do que tudo. Que legal. O pessoal, eu e a Rita caiu na risada aqui porque eu tava falando de mim, tá? E a Rita conhece bem, né? Sou eu mesmo. A gente está caminhando desde o ano passado, né, Rita? Uhum. Rita, mas para a gente caminhar para o final, para a gente também falar do College to Go, que vai ter no próximo mês, e também a escola de candidatos, que eu não sei como vai ser esse ano, se vai ter jeito de fazer, ou se vai ter que dar uma adiada, né? Então, a escola de candidatos, nós estamos ainda orando, mas me parece que nós vamos ter que dar um pause, né, e talvez existe uma possibilidade, um pensamento de talvez fazer no primeiro semestre do ano que vem, mas nós temos que esperar algumas coisas, olhar algumas coisas, como é que vai estar a situação, né, nós precisamos ser cautelosos e sábios, né, a gente precisa ter sabedoria, cautela, e também saber que Jesus não perdeu a direção de nada, né, Jesus não perdeu o tempo, e ele é soberano sobre a sua obra, ele é soberano sobre nós, sobre a sua igreja, então nós estamos em paz, para seguir a direção que o Espírito Santo nos der. No entanto, nesse íntere, Deus nos deu a call to go, né? Call to go significa chamados para ir, então, a call to go é uma oportunidade para pessoas que têm no seu coração uma chama por missões, que sabem que têm um chamado para ir para algum lugar, ou que querem aprender sobre missões, que querem ouvir pessoas que estão lá fora, que estão treinando pessoas, que estão enviando missionários e que também são missionários em outros países. Vai estar conosco também o Caleb, a Noemi e outros amigos, outras pessoas que amam missões. Então, foi algo que o Senhor colocou no nosso coração e a gente está com muita expectativa. Eu estou com muita expectativa de que Jesus vai derramar a sua palavra e vai nos encorajar, nos animar e também nos desafiar e trazer direção, né, trazer direção para esse tempo, para esse momento único, né, que a gente está vivendo na história, que nós começamos 2020 e ninguém jamais diria que nós estaríamos onde estamos agora, né? Não mesmo, né? 2020, o ano que começou
normal e não vai acabar normal. Não vai. Rita, para a gente encerrar, que dica, conselho você tem para deixar para as pessoas que amam missões e para aqueles que se interessam também? Eu quero falar que eu vou deixar o link do Call to Go na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, e também as redes sociais da Globo Mission. Joia, joia. Se você quer aprender sobre missões, hoje tem muitas fontes, né? Hoje a gente tem acesso a tanta informação, né? Então, procure conhecer. Se você é curioso, mas não sabe muito para onde que vai, o que é missões transcultural, como é que eu me envolvo com missões, eu não acho que Deus me chamou para ir para lugar nenhum, mas eu queria entender, você é bem-vindo, porque mesmo que Deus não tenha chamado você para ir para um outro país, você tem um chamado, né? Porque você é um membro do corpo de Cristo, e todo membro do corpo de Cristo tem um chamado. Só que cada um de nós desenvolve o seu chamado de acordo com as habilidades que Deus lhe deu, né? Daquilo que Deus colocou em você. Então, busque informação, se conecte com agências missionárias, se conecte com pessoas que amam missões. Agora, se você sabe, Deus me chamou, eu sei que Deus colocou nações no meu coração, você tem talvez aí uma etnia, um povo, uma cultura que está no seu coração para você ir, não perca tempo, se prepare, né? Se prepare, primeiro, invista no seu relacionamento com Deus, né? Deus, as nações, os povos, elas não precisam de uma religião, elas precisam de pessoas que amem Jesus e que levem Jesus para elas. Você só vai dar o que você tem, né? Então, se encha de Jesus, se encha da palavra de Deus, né? Leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Essa é a minha frase favorita, leia a sua Bíblia, leia, ore a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, deixa Jesus lavar você com a sua palavra, transformar a sua vida, porque quando você for, você vai ser forte, quando você for, você vai ser estável, quando você for, você vai ter o que dizer para as pessoas, você vai ter uma palavra de vida para derramar na vida das pessoas. Então, invista no seu relacionamento com Jesus. Se você sabe que Deus te chamou para fora do Brasil, aprenda um idioma. Aprenda o idioma do país que Deus te chamou, talvez, se você sabe especificamente qual é, mas, no mínimo, aprenda inglês. No mínimo, porque se você aprender inglês, isso já vai facilitar para você aprender um outro idioma, se você tiver que aprender um outro idioma mais lá na frente. Então, Elias, muitas pessoas me perguntam, né, mas o que a gente tem que fazer? Como é que a gente se prepara? Sabe, são coisas do dia a dia. Leia sobre missões, leia sobre as nações, né? Existem hoje uma infinidade de livros sobre missões, sobre trabalhos transculturais. Então, se informe, busque, se tiver oportunidade de você fazer cursos, faça. Sabe, talvez você não sabe todos os detalhes, mas você provavelmente sabe a direção que você tem que ir. Então, digamos assim, se você quer ir para o sul, né, digamos que você quer ir para o sul, né, então você não vai em direção à Fortaleza. Você tem que ir em direção a quê? Paraná, Santa Catarina. Talvez você não sabe exatamente onde é que você vai chegar, o nome da cidade, a rua, mas você sabe que é no sul. Então, anda em direção ao sul, entende?
não anda em direção ao norte. Mesmo que você não saiba todos os detalhes, todas as paradas que você vai fazer, quanto tempo você vai chegar lá, porque geralmente a gente quer isso, né? A gente quer saber todos os detalhes. Então, mas não, você não sabe tudo, tudo bem, mas vai em direção ao sul. Deixa o vento do Espírito levar você. O que eu quero dizer com isso? Faça todo dia algo que te leva para mais perto de onde você quer ir. Todo dia, faça algo que leve você para mais perto da direção que o Espírito de Deus apontou para você. Amém. Pessoal, foi... Tá fazendo isso. Isso. Estou fazendo o dever de casa certinho. Pessoal, foi um prazer para mim. Acredito que vocês vão gostar muito também dessa conversa que eu tive com a Rita. A Rita é uma mulher de Deus e a Globe Mission está com as portas abertas para quem se interessa por missões e tem um chamado, não é, Rita? Sim, com certeza. Entra lá no nosso site, procura a gente no Instagram, Globe Mission Brasil, no Facebook, a gente tem lá muitas postagens, nós estamos agora com a Call to Go, e muito obrigada, Elias, por essa oportunidade, eu amo falar de missões, então, muito obrigada. Eu que agradeço, Rita. Pessoal, então é isso aí. Curte a nossa página também no Instagram, nosso canal no YouTube, segue a gente no Spotify, onde está o nosso podcast também, e nas outras plataformas de podcast que você segue, tá bom? Fiquem com Deus e abração.